um dos outros assuntos que eu quero trazer, que é sobre ansiedade e depressão em cães e gatos, né? Se Aham. isso existe, quais são os comportamentos dos cachorros quando eles têm ansiedade e depressão e como identificar. É, existe a ansiedade e a depressão. A ansiedade que a gente mais atende, a gente chama de síndrome da ansiedade de separação, que é quando o animal não suporta a ideia de que o dono vai ficar longe dele, sabe? Isso vem acontecendo por conta da mudança da posição do animal diante da família, porque realmente as pessoas estão colocando esse animal como se fosse um filho e ele fica totalmente dependente da presença do tutor. E quando o tutor sai, ele entra em pânico, ou ele destrói tudo que vê pela frente, ou ele vocaliza, late demais. E isso já é considerado uma patologia, uma doença. E as dicas que eu dou nesse caso da síndrome da ansiedade, de separação, é agir com naturalidade na hora que vai sair, porque o animal sente que o dono vai sair de casa, sabe? Então, assim, nessa hora, oferecer esse enriquecimento ambiental para o animal ficar distraído, não fazer da saída e da chegada um evento que estimule a ansiedade. Então, cheguei! Não, haja com naturalidade, como se fosse uma coisa natural para ele sempre perceber que quando você sai, você volta e tá tudo bem. Toda vez que sai, deixa essas coisas para eles brincarem, porque o pico da ansiedade geralmente é 30 minutos depois que o dono sai, que é quando eles começam a latir e o vizinho liga reclamando. Então, essa é a parte de ansiedade. Já a depressão, também por conta desse apego emocional, é um transtorno de comportamento mais grave, né? Que o animal às vezes fica apático, com medo, e fica com um comportamento obsessivo por alguma coisa. Então, ele lambe, 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 lambe algo, lambe, lambe, lambe a patinha, se machuca. No caso dos gatos, o estresse também faz aquele problema de cistite, né? Que é a inflamação da bexiga, faz xixi com sangue. Então, aí a gente talvez tenha que entrar com alguma medicação, mas lembrando que o médico veterinário sempre vai tentar outras coisas antes das medicações, principalmente dos antidepressivos. Existem antidepressivos para os animais, mas a gente faz de tudo para não usar num primeiro momento. Então, entre em contato com o médico veterinário de sua confiança, que ele vai saber te orientar, porque cada caso é um caso, né? Uhum. E, e quais são os sintomas que o O animal sintoma apresenta? que o animal pode apresentar na depressão é apatia, ele muda o comportamento dele, ele era brincalhão, ele para de brincar, ele fica com esse comportamento obsessivo, às vezes de ficar lambendo, lambendo, lambendo a patinha, se machuca, às vezes o gatinho arranca pelinhos, assim, se automutila, sabe? Então são situações mais graves dessa parte do apego emocional do animal com o seu tutor. Ah, uma outra coisa. A gente sabe que os índices de ansiedade e depressão em pessoas cresceu muito nos últimos anos. Uhum. E os animais, a participação dos animais para essas pessoas, agora ao contrário, É... é, ajuda muito o Ah, animal estar essa presente? pergunta é ótima e assim, eu vou puxar a sardinha, porque principalmente por conta da pandemia, né? Esses casos aumentaram muito, já vinha aumentando, mas na pandemia foi um número absurdo. E a gente sentiu que na pandemia a área pet melhorou. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar mais com os seus animais, prestarem mais atenção. E os animais salvaram a vida de muitas pessoas que estavam em casa nesses meses difíceis que a gente passou. Também já existem vários trabalhos comprovando que o convívio do animal com pessoas que têm ansiedade, depressão, é incrível. Muitas pessoas param de usar medicação por conta da presença de um novo amigo pet em casa, na sua rotina. E esse tema é tão abrangente que a gente pode até pensar no uso de animais em hospitais, em clínicas de reabilitação, que já é uma realidade também.
Então, essa parte é incrível, esse tipo de trabalho, muitas pessoas fazem e melhora muito a situação, né? A doença da pessoa que está passando por aquele momento difícil, os animais melhoram muito, a pessoa se sente melhor, né? Quando está em convívio com um cachorrinho, um gatinho ou outro animal, eles usam até alguns animais não convencionais nesses casos. E lembrando também de outra situação, que são os animais de trabalho, né? Para pessoas que são deficientes, visuais, que são os cães guias, e também os cães que são usados para pessoas que têm problemas de crises, né? Por exemplo, os autistas, que às vezes não se sentem seguros. Então, existem esses animais de trabalho também que ajudam nas crises dessas pessoas. Então, são inúmeros os benefícios. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando, ai, gente, só tem coisa boa, não tem nada de ruim. Ai, exatamente. Tem um hospital que eu até publiquei nas redes sociais. Agora eu não vou me lembrar o nome do hospital e o lugar agora. Me fugiu agora o nome. Mas eles pegaram 2 cachorrinhos pequenos. Um acho que era um chihuahua e o outro era de uma outra raça agora. São 2 cachorros pequenininhos. Eles estavam nos hospitais junto com as pessoas doentes. Uhum. Então, assim, Existem vários hospitais que fazem esse trabalho. Aqui na minha cidade, onde eu tô hoje, tem um trabalho bem legal com uma Golden, né? O Golden é um cachorro maravilhoso para isso. Ela até vai aposentar agora que ela tá velhinha, sabe? E porque ela já trabalhou muito fazendo visitas. Vão colocar outro animal no lugar dela, mas eles fazem, parece que visitas semanais e nos hospitais, e isso melhora bastante aquele dia que está sendo difícil para aquela pessoa, para aquela família. Então, só de você fazer a pessoa sorrir numa semana difícil dessa, já mudou a vida, né, daquela pessoa e daquela família. Então, nas pequenas coisas, a gente chega do trabalho cansado, ver o cachorro dar oi pra você, pular em você. Então, assim, É o é tão melhor legal. remédio, não tem jeito, não precisa. Como eu falei, tem pessoas que param de usar as medicações, né? A gente sabe que algumas medicações são importantes também, mas algumas pessoas diminuem ou param de usar algumas medicações por conta dessa convivência. Isso é muito importante, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que depressão não é brincadeira. É uma patologia importante, ela é real e deve ser tratada como uma doença, né? Não é bobeira. As pessoas que têm depressão, elas precisam de uma atenção. E os animais estão aí para ajudar a gente, assim como, na verdade, eles ajudam mais a gente do que a gente ajuda eles, né? Isso aí eu já percebi desde o primeiro ano da faculdade. As pessoas falam, veterinário ajuda animal. Na verdade, eles que ajudam a gente, né? Porque é tão incrível essa convivência, são tantos os benefícios que acaba que a gente faz o mínimo por eles. Exato. Ai, animal é tudo de bom, né? Eu amo, eu tenho 3 e um coelho. Então, assim, eu. Eu também tenho coelho. Olha, eu tenho gatinho, cachorro, coelho, porquinho da Índia, calopsita que eu amo também. É tão legal ter calopsita e periquitinho australiano. Eu tenho bastante bicho. Uma arca de Noé a minha casa. Ai, que bom. Deve ser bem legal. Ter bastante Pra bicho, minha criança filha é junto. incrível, gente. Ela ama esse contato com o coelhinho, com o porquinho da Índia. E o respeito pela natureza, né? Desde pequena a gente... É uma das coisas primordiais, assim, que eu quero passar para ela, é o respeito para todas as diferenças, todas as espécies, toda a natureza. É isso que eu quero. É o tipo de mãe que eu quero ser para ela. Perfeito. Ai. Então é isso. Muito obrigada, Aline, por você ter dado todas essas informações, a gente ter falado assuntos tão legais, tão importantes, né? E muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, pode me chamar sempre. Quem quiser tirar dúvida comigo também, eu estou super disponível nas minhas redes sociais. E quando vocês precisarem, é só me chamar. Obrigada, viu? Imagina! Só vou colocar aqui então que o Instagram é @assuntopet.
E é para vocês assistirem pelo YouTube, pelo Instagram.